Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Estouro Enem. Vamos falar de uma questão do Enem do ano de 2016 que tem a ver com propaganda. Eu não sei se alguém de vocês gosta, eu gosto bastante, inclusive acompanhei completa a série Mad Men. Aí um sucesso dentre as séries produzidas nos Estados Unidos da América. É uma série que recria, ao longo da década de 1960, o ambiente da publicidade em Nova York, uma agência de publicidade da Madison Avenue, daí Mad Men, né? Os homens da Avenida Madison, os homens daquela agência e os homens loucos, loucos por vender o sonho americano, o consumo da felicidade na propaganda. Mas o que esse papo tem a ver com a questão do Enem da prova de 2016? É que essa questão traz no enunciado dois textos. O primeiro texto é uma imagem, é um texto visual, que é o cartaz de uma propaganda do ano de 1968, que muito bem aquela agência da Madison Avenue poderia ter produzido. Essa imagem apresenta uma mulher vestindo roupa e usando capacete de astronauta, segurando um produto de limpeza. E o texto escrito principal dessa imagem, do texto 1 do enunciado, diz em inglês, né, a questão disponibiliza a tradução: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. O que está sendo dito aí é que as mulheres limpam a casa, elas limpam os ambientes, e que a Lua, por ser no futuro habitada, final dos anos 60, um ano depois desse anúncio, os Estados Unidos da América levarão os primeiros tripulantes à Lua, né, em 1969, inclusive a série que eu citei mostra isso também, e na Lua também, sendo aí uma reprodução no ambiente na Terra, mais especificamente da sociedade americana, as mulheres então limpariam ali a Lua também. Tá? E aí vem o texto 2, que aí já vem para a atualidade, né? Um texto de um site da internet acessado em março de 2016. O texto diz: metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. A NASA é a agência espacial americana dos Estados Unidos da América. Diz o texto: até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. E aí os textos estão aí claros, disponibilizados. Vamos ao comando do enunciado. O comando diz: a comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra a... Vamos fazer um parêntese fundamental. Sem esse parêntese, o candidato, o estudante, não vai conseguir responder corretamente a questão. O comando é muito claro, e isso é uma pegadinha, que uma leitura desatenta vai fazer com que isso passe batido. O comando pede a descrição da comparação entre o anúncio de 1968 e a repercussão da notícia de 2016. Não é uma comparação entre o anúncio de 68 e a notícia de 2016. É entre o anúncio de 68 e a repercussão da notícia. Isso é muito importante, tá? Usando aí uma expressão mais popular, né? No caso aqui, está comparando alhos com bugalhos, tá? E não alhos com alhos ou bugalhos com bugalhos. Compara o anúncio e a repercussão da notícia, tá? Isso ficou claro? Beleza, tá? Então vamos passar aí pelas 5 alternativas. A alternativa A diz que essa comparação, que eu já expliquei aqui, tá? Mostra a elitização da carreira científica, tá? Na verdade, o texto 2, quando já nos informa que a repercussão da notícia de que 50% dos astronautas da NASA agora serão mulheres nessa missão aí, a repercussão levou a comentários machistas e desrespeitosos,
a gente percebe que o foco, o fundamental, está no sentimento machista e não no sentimento elitista de que agora os mais pobres serão astronautas. Não, a questão é mulheres. E aí, no caso, já não é um recorte de elite, é um recorte da distinção de sexo, tá? Ou de gênero, como se prefere chamar hoje, enfim, tá? Então, a letra A a gente descarta porque não é um recorte de elite, no sentido de renda, de condição socioeconômica, mas do sexo ou do gênero. Letra B. Diz que a comparação mostra a qualificação da atividade doméstica. Você só poderia marcar isso, aliás, não poderia, mas só marcaria isso se você pensasse que essa missão da NASA agora é para que as mulheres exerçam tarefas domésticas dentro das naves espaciais. E é muito claro que não é isso, tá? Todo o contexto, não só das missões espaciais hoje, como do próprio modelo de pensamento que o Enem procura enfatizar, tem a ver com igualdade entre sexos, igualdade de condição, não só entre esses dois grupos, mas também entre homens e mulheres. Então, também as mulheres não estão indo ao espaço agora para exercer tarefas domésticas. Talvez se fosse isso, a repercussão nem levaria a comentários machistas, porque os machistas que fariam os comentários ficariam satisfeitos, não é? Pensando bem. Então, vamos passar. Letra C. A comparação entre o anúncio e a repercussão da notícia mostra a ambição de indústrias patrocinadoras. Não, qual é a indústria hoje que patrocina, que quer ter a sua imagem associada ao machismo, ao desrespeito contra as mulheres? Não quer. Pelo contrário, a gente vê as marcas que, claro, querem vender, vivem disso, elas querem estar associadas a imagens, a interpretações progressistas da sociedade. A mulher pode estar onde ela quiser, a mulher pode fazer o que ela quiser, ela tem capacidade para fazer o mesmo que os homens, etc, etc. Então, também não interessa aqui. No final da década de 60, a gente vê que sim, as indústrias ali, as empresas americanas acabavam reforçando essa imagem da mulher vinculada ao trabalho doméstico. Mas isso não acontece hoje. E a repercussão também não é de patrocinadores, é de algumas pessoas que fizeram comentários machistas e desrespeitosos. Tá? Então também vamos deixar a letra C e passar para a próxima. A letra D diz que a comparação mostra a manutenção de estereótipos de gênero. Aí sim, é o estereótipo, aquela imagem consolidada sobre alguém, sobre algum grupo. Tá? No caso aqui, o estereótipo, a imagem consolidada de que a mulher limpa a casa, ela serviria para cuidar do ambiente doméstico e só. Tá? Elas vão à Lua, segundo o anúncio dos anos 60, não como tripulantes, mas como donas de casa. A casa, a Lua, e elas vão limpar a casa, limpar a Lua. E isso de alguma forma, tem uma continuidade aí nessa repercussão da notícia. Né? O texto não explicita que comentários machistas são esses, mas a gente pode inferir. Vão fazer o quê? Vão lavar a louça, vão limpar a casa, vão fazer companhia para o marido e tal. Não vão ser tripulantes. Então, a letra D está de acordo. Casa, aquela palavrinha boa, né? Casa com o comando do enunciado. Até o final, letra E. Diz que a comparação mostra a equiparação de papéis nas relações familiares. O anúncio do final dos anos 60 diz que não, né? Porque por oposição e dentro do contexto social da época, né? Compartilhado pela maioria das pessoas, a mulher não tinha a mesma função que o homem, e também aqui na repercussão do texto 2, né? Comentários machistas, a gente também infere que não há aí uma igualdade entre homens e mulheres nas relações familiares. Segundo tais comentários machistas, os homens devem ir para o espaço e as mulheres ficar em casa ou cuidar da casa no espaço. Portanto, descartamos aí. Alternativa correta, gabarito, letra D, de dado. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Continue se inscrevendo, curtindo, compartilhando e estudando, tá? Não se esqueçam, um bom final de ano, que 2018 seja um ano de muito estudo e de muitas vitórias para todos nós. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!